A Europa tem algumas características que fazem com que viajar por lá seja diferente de viajar por outras partes do planeta. E a receita é muito simples, você pega um continente grande, coloca dentro dele um monte de países pequenos, acrescenta uma malha ferroviária densa, rápida e eficiente, e ainda um tratado que, uma vez dentro do continente, permite que você circule entre os países sem fazer migração. Junte tudo isso e você tem uma receita perfeita para uma viagem no estilo mochilão. A ideia de incluir um monte de países numa única viagem é bem tentadora, mas qual é o número de países onde isso deixa de ser legal e começa a ser um problema na sua viagem? Nos últimos 10 anos, nós do canal Vai Pra Europa viajamos bastante pelo velho continente. Depois de muitos perrengues e alguns acertos, chegamos à nossa receita de mochilão e é sobre isso que vamos falar nessa série de vídeos. Então confira as nossas dicas, siga o canal Vai Pra Europa e vamos nessa! Vamos usar como exemplo um mochilão de 30 dias pela Europa, e esse exemplo não é por um acaso. 30 dias é o período mais comum desse tipo de viagem por brasileiros. Isso porque 30 dias é o que duram as férias da maioria das pessoas no Brasil. A ideia de visitar vários países em uma única viagem é muito legal e é fácil se empolgar na hora de montar o roteiro. Em uma pesquisa rápida você encontrará vários posts falando sobre 10 países em 30 dias, 12 até 15 países em 30 dias. E mesmo que isso pareça incrível, acredite, isso não é tão legal quanto parece. E não é só pelo fato de ter pouco tempo e não conseguir ver tudo em cada país. Vamos falar aqui de algumas vantagens em diminuir o número de destinos na sua viagem, e algumas delas nós aqui do Vai Pra Europa só descobrimos na prática, viajando. Vamos começar pelo fator mais óbvio, que é o tempo de permanência em cada país ou cidade. Em uma conta simples, 10 países em 30 dias significam 3 dias em cada país, o que na prática são 2 dias. É preciso aceitar que o dia de deslocamento será um dia perdido. E por mais que você tente organizar o seu roteiro para que esse dia seja proveitoso, acredite, nós já tentamos e isso dificilmente dá certo. Mesmo que o deslocamento seja curto, por exemplo, uma viagem de 2 horas de trem, isso envolve organizar a sua bagagem, fazer o check-out no hotel, se locomover até a estação de trem. Na chegada, localizar o seu hotel, fazer check-in, se instalar e o dia se foi. Agora imagine 5 países em 30 dias, são 6 dias por país, ou seja, 5 dias bem aproveitados e um dia para o deslocamento. Isso te dará tempo para curtir as atrações turísticas com calma, caminhar ao invés de usar transporte público, além de incluir alguns bate-voltas que são bem legais. Aliás, esta é a vantagem número 2. Nesse estilo de viagem, provavelmente você vai ficar baseado nas grandes capitais. Reserve ao menos um dia para fazer um bate-volta. O interior dos países da Europa escondem cidades incríveis e visitá-las é sempre uma experiência sensacional. Por exemplo, quando estiver em Milão, reserve 3 ou 4 dias para explorar a cidade com calma e reserve 1 ou 2 dias para visitar o Lago de Como, que tem paisagens fantásticas, ou a cidade de Bérgamo, que é bem legal. Quando estiver em Viena, na Áustria, reserve um dia para visitar Bratislava, na Eslováquia, que fica apenas a 60 km de distância. Visitar 5 países quando você pode visitar 10 pode parecer um desperdício, mas a terceira vantagem compensa isso. Estamos falando de vantagem financeira, você vai economizar dinheiro que pode ser usado em um upgrade na sua viagem. Estamos falando de um bom dinheiro e um ótimo upgrade. Deslocamento na Europa custa caro, ou seja, muitos deslocamentos você vai gastar muito dinheiro. Poucos deslocamentos você vai economizar muito dinheiro. Recentemente fizemos um vídeo falando sobre trens na Europa e sobre os passes de trem e como os trens regionais que você vai usar para fazer os bate-voltas próximos das cidades onde você está baseado são baratos, porém os trens internacionais que circulam entre os países são bem caros. Então, diminuindo o número de deslocamentos no seu mochilão, você vai ter mais tempo para aproveitar cada lugar e a economia gerada pode transformar as 3 estrelas do seu hotel em 4, ou as 4 estrelas do seu hotel em 5, ou ainda aumentar o orçamento destinado na sua viagem a restaurantes e atrações. Enfim, você viaja com mais tempo, aproveita melhor e viaja com mais qualidade. A quarta dica para você que vai fazer um mochilão na Europa talvez seja a mais valiosa. Hospede-se perto das estações de trem, se possível na frente das estações de trem.
Eu aprendi isso em Milão, na Itália, quando eu estava hospedado a 5 ou 6 quadras da Milano Centrale. Fazia frio, chovia muito e, para ajudar, as rodinhas da minha mala, que estava muito mais pesada do que deveria, quebraram na metade do caminho. Nesse estilo de viagem, tipo mochilão, você vai se deslocar muito e, acredite, pisar fora da estação de trem e dar de cara com seu hotel é uma baita mão na roda. Diferente dos aeroportos que ficam afastados, as estações de trem ficam no meio das cidades e, como muita gente já entendeu que se hospedar por ali é um bom negócio, há muitas opções de hotel. Então, independentemente da categoria de hotel que você procura, sempre haverá opções no entorno das estações de trem. E a última dica também é óbvia, mas a mais difícil de se pôr em prática: viaje leve. Não é à toa que esse estilo de viagem chama-se mochilão. É claro que viajar apenas com uma mochila nas costas é um pouco de exagero, mas uma mochila nas costas e uma mala pequena de rodinhas é bem possível. A dica de ouro aqui do canal Vai Pra Europa é: leve menos do que você acha que vai precisar e reserve um dinheiro para gastar em lavanderia no meio da viagem. Na Europa, as lavanderias self-service, onde você paga e você mesmo lava sua roupa, são bem baratas. Agora, se você estiver disposto a gastar um pouco mais, hotéis 4 estrelas ou acima sempre tem serviço de lavanderia. E aí é tipo adolescente morando com os pais: você coloca sua roupa suja numa sacola pro lado de fora da porta e milagrosamente elas aparecem lavadas e passadas dentro do seu armário. E por fim, a última das vantagens: reduza o número de destinos no seu mochilão e você terá um ótimo pretexto para realizar o Mochilão pela Europa parte 2, parte 3, parte 4. Eu sei que essas ideias de roteiro meio malucas, no estilo 10 países em 15 dias, 15 países em 30 dias, parecem legais, mas você não precisa conhecer a Europa toda em uma única viagem. A empolgação na hora de montar um roteiro faz parte, mas cuidado para não querer conhecer muito e acabar conhecendo nada. E se você gostou desse vídeo, nos ajude deixando aquela curtida, siga o canal Vai Pra Europa e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Deixaremos logo mais na tela final desse vídeo o link do vídeo que gravamos sobre trens na Europa e sobre como eles funcionam. E nesta série continuaremos publicando vídeos com as nossas dicas de viagens pela Europa, sempre com o objetivo de tornar a sua viagem ainda melhor. E aí, vão pra Europa?